Nietzsche, com um agudo sentido de análise, desvenda o funcionamento secreto das paixões humanas. Niilismo é uma doutrina filosófica que defende que nada tem sentido, que não existe telos e que não existe fim para nada na vida. Portanto, é como se analisássemos a vida e verificássemos que ela não tem sentido. Voltamos um pouco para a história da filosofia. Lá no período da Grécia arcaica, no período mitológico e depois no período pré-socrático, tudo era devir, tudo era vir a ser. E desta forma, não existia uma verdade estática, imóvel, para os pensadores do período. E para eles também o tempo era eterno. Essas são as três grandes noções filosóficas do período, que tudo é devir, que não existia uma verdade e que o tempo era eterno. Posteriormente, com Platão e depois com o cristianismo, surge o niilismo negativo. O niilismo negativo nega esta vida para se apegar a outra vida. Platão fala do mundo das ideias e o cristianismo fala da questão de outra vida, o céu, por exemplo. Então o niilismo negativo, com o platonismo e com o cristianismo, nega o quê? Nega este mundo sensível para se apegar ao mundo das ideias, ao mundo inteligível ou ao mundo compreendido como se fosse o céu. A grande verdade para o cristianismo, por exemplo, é Deus. E a grande verdade para Platão é a ideia. Já na modernidade surge o niilismo reativo, que supera o niilismo negativo do período medieval, por exemplo. O niilismo reativo ele reage em relação à religião. Agora, neste período, a ciência toma o lugar da religião. Onde antes a religião respondia às grandes questões da vida, por exemplo, agora a ciência é que busca responder essas grandes questões. Muda-se assim a ideia de Deus, de verdade a partir de Deus, para a verdade a partir de progresso. Neste período, Nietzsche chega a dizer que Deus está morto. Por quê? Porque a ciência toma lugar de Deus. Nietzsche acaba filosofando com um martelo, desconstruindo assim os ídolos, seja ele Deus no período medieval, ou seja o progresso científico no período moderno. E aí chegamos no século XIX com a filosofia de Nietzsche. Nietzsche também propõe um niilismo, só que um niilismo que nega tanto o niilismo negativo, do período platônico e período do cristianismo, período medieval, e também ele nega o niilismo reativo do período moderno. Por quê? Porque Nietzsche não aceita nem a concepção de verdade e nem a concepção de progresso defendida por esses dois niilismos anteriores. Ao niilismo negativo, que negava o mundo terreno para se apegar ao mundo extraterreno, e ao niilismo que defendia basicamente a ideia de que o progresso e a ciência atingiam a verdade. Nietzsche nega essas duas versões, ele desconstrói essas duas versões e ele apresenta um novo tipo de niilismo, que nada mais é do que negar tudo para viver o instante agora. E quem atinge isso é o super-homem. O super-homem nega tudo e vive apenas o agora. Então a versão niilista do Nietzsche, nihil é nada, é uma filosofia do nada, é basicamente a defesa de que é uma negação de todas as verdades, de todos os valores, e se apega apenas ao que nos resta, que é o agora. Diz Nietzsche que a busca da verdade nada mais é do que uma necessidade psicológica de duração. Por isso nós construímos vários tipos de conhecimento, seja ele o religioso, o mitológico, o científico, o filosófico, a arte, etc. Todas essas formas de conhecimento nada mais são do que a busca do instante, do que a busca desta verdade, que nada mais é, segundo Nietzsche, do que uma necessidade psicológica. Assim podemos resumir essa visão de Nietzsche de que ele nega dois tipos de niilismos anteriores a ele, que é o niilismo negativo e reativo, e defende um novo tipo de niilismo, uma espécie de niilismo mais radical. Além da concepção niilista de Nietzsche, podemos também falar que ele defende a visão a partir de dois deuses, Apolo e Dionísio, falando que nós devemos compreender a realidade e a própria natureza humana, a compreensão do todo, a partir
dessa complementariedade entre Apolo e Dionísio. Apolo é o deus da razão, da ordem e da lógica, e Dionísio é o deus da desordem, da aventura, da arte, da sensibilidade. Assim, Nietzsche está criticando o racionalismo presente desde Sócrates, desde Platão ou mesmo desde Parmênides. Porque desde a antiguidade se defende o quê? A razão sobre a sensibilidade. Nietzsche mostra que as dimensões complementares da realidade e da natureza humana, elas se dão a partir da razão mais a sensibilidade, e não apenas da razão. Então, quando Nietzsche fala de Apolo e Dionísio, ele está tentando fazer aqui uma crítica ao racionalismo, a defesa única da razão. Ele defende a razão e a sensibilidade como dimensões complementares da realidade. E aí chegamos à concepção do eterno retorno em Nietzsche. O eterno retorno é vivido pelo super-homem. É a ideia de que nós devemos negar a concepção histórica linear que vem desde Santo Agostinho, onde a história segue uma linha, um telos. Nietzsche critica essa visão teleológica, linear da história e defende a ideia do eterno retorno. No eterno retorno, tudo se repete, tudo passa por um processo e isso acaba retornando. Podemos analisar essa ideia do eterno retorno a partir da leitura que Luc Ferry, filósofo francês, faz a partir dessa filosofia de Nietzsche. Luc Ferry diz que a concepção do eterno retorno de Nietzsche nada mais é do que uma concepção ética, onde nós devemos analisar a nossa vida como um todo e observar se nós gostaríamos de reviver tudo isso da mesma forma. Se gostaríamos, segundo essa leitura via Nietzsche, significa que nós estamos vivendo bem a nossa vida. Agora, se a gente não gostaria de viver da mesma forma tudo aquilo que nós já vivemos, significa que nós teremos que revisar essa nossa vida. E assim, a felicidade nada mais é do que aquilo que nós gostaríamos de repetir. Se gostaríamos de viver novamente a vida como vivemos até agora, da mesma forma, isso significa que nós estamos felizes. Agora, se não gostaríamos, significa que estamos infelizes. Então essa é apenas uma das inúmeras leituras que há da concepção do eterno retorno do Nietzsche, que é feita por Ferry na sua concepção da ética a partir de Nietzsche. Felicidade é um instante da vida que gostaríamos que vivêssemos outra vez. Pensa agora um pouco sobre a tua vida. Tudo que você viveu até este momento, você viveria novamente em inúmeras outras vidas? Tudo, da mesma forma. Se sim, ok, então você está feliz com a própria vida. Agora, se não, Nietzsche diria, revise-a, pensa sobre ela. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de indicar um livro que não é de Nietzsche, mas de Dostoiévski, e se chama Memórias do Subsolo. Por quê? Porque nesse livro você vai encontrar elementos fortíssimos do niilismo de Nietzsche. Para Nietzsche, niilismo é uma negação da vida, um vazio de sentidos e uma desvalorização dos valores supremos. O personagem de Dostoiévski em Memórias do Subsolo segue esse itinerário de Nietzsche, de uma espécie de não-reação ou de uma espécie de negação do outro. E além de Nietzsche, encontramos também nesta obra elementos de Freud e da psicanálise. O próprio subsolo nada mais é do que o nosso inconsciente. Inconsciente este que nós escondemos certos pensamentos dos outros e de nós mesmos.